Descendo da zona montanhosa e agreste da Serra da Peneda, que se ergue a mais de 1400 metros de altitude, esta linha de água cristalina, pura, é o Rio Mouro, que neste local bordeja extensos e verdejantes lameiros. Encontramos, de resto, no lugar designado como Lamas de Mouro, no concelho de Melgaço. Um espaço verdadeiramente paradisíaco e que desde 2004 é uma das simbólicas portas de entrada no Parque Nacional Peneda-Gerês. Um parque nacional criado em 1970, o único parque nacional do nosso país e que apresenta especificidades, características únicas a nível mundial. O Parque Nacional da Peneda-Gerês foi criado há 50 anos, na sequência do Decreto-Lei de 8 de maio de 1971, e em grande parte foi explotado pela crescente consciência pública ao longo da década de 60 em torno das questões ambientais e da necessidade de proteção da natureza. Aliás, no ano anterior, 1970, tinha-se assinalado o Ano Europeu da Conservação da Natureza e é nesse ano então, que se reúnem as vontades para muito rapidamente fazer surgir o Parque Nacional, que, como vimos, é criado logo nos primeiros meses do ano seguinte. Mas não se pense que foi sempre tudo tão rápido em torno da criação deste Parque Nacional. Em boa verdade, desde 1939 que se vinha falando da possibilidade de aqui constituir este Parque Nacional. Nesse ano tinham-se desenvolvido importantes trabalhos de reflorestação da Serra do Gerês e várias pessoas tinham chamado a atenção para o valor paisagístico e natural deste território e pugnando já por essa classificação. Mas havia, e com alguma razão, por parte das autoridades nacionais, algum receio de que uma proposta de classificação deste território como Parque Nacional não fosse reconhecida pelas instituições internacionais que, de alguma forma, estavam envolvidas na acreditação dos parques nacionais. Até porque, até à criação do Parque Nacional de Peneda-Gerês, os parques nacionais, um pouco por todo este planeta, eram verdadeiros santuários da natureza, sítios praticamente não tocados pelo homem. Ora, aqui neste território havia mais de uma centena de aldeias e comunidades humanas e, portanto, não se poderia dizer que este era um santuário desse ponto de vista da natureza. Aqui, desde há milhares de anos, desde há sensivelmente 7.000 anos, desde o Neolítico, desde que comunidades humanas se sedentarizaram nestas serras, que a presença humana era uma constante. Só que uma constante de uma forma muito harmónica. E acaba por ser exatamente esse o pretexto encontrado para se conseguir a classificação desta zona como um parque nacional. Afinal, estávamos perante uma relação harmónica entre o homem e a natureza, como há poucos paralelos no planeta. E mais do que isso, ali, naquele final dos anos 60, início dos anos 70, entendia-se que, para lá de uma série de espécies que estavam ameaçadas e que importava preservar, havia também muitos destes hábitos, destas práticas culturais enraizadas que se encontravam também a desaparecer e que importava registar e salvaguardar dentro deste espírito de Parque Nacional. E foi isso que aconteceu há meio século. Mas que território é este do Parque Nacional da Peneda-Gerês? Bom, socorrendo-nos aqui das portas do parque em Lamas de Mouro, este centro interpretativo, este local de acolhimento e de interpretação do parque, repleto de uma série de equipamentos,
pedagógicos, apercebemos, desde logo, que estamos perante um território vastíssimo. São mais de 70 mil hectares, estes do Parque Nacional, que se distribuem ao longo de 5 concelhos, desde logo aqui, o de Melgaço, mas também o do vizinho concelho de Arcos de Valdevez, também Ponte da Barca, Terras do Boro e Montalegre. 22 freguesias se distribuem ao longo deste território, que é fortemente marcado por 2 grandes rios e as suas respectivas bacias hidrográficas, o Lima e o Cávado. Linhas de água que também acabam por reforçar nos seus vales o emergir de um grande conjunto de serras. Aquelas que dão o nome ao Parque Nacional, a Serra da Peneda e do Gerês, mas marcantes são também, por exemplo, a Serra Amarela e a do Soares. Estamos a falar de um território que confina bem no extremo norte do país. Aliás, uma parte significativa dos limites do Parque Nacional são também fronteira com a Espanha, com a Galiza. Ora, desde 1997, este espaço de enorme importância natural, mas também cultural, viu-se reforçado através de um parque transfronteiriço. Afinal, este parque hoje integra não só o Parque Nacional da Peneda Gerês, mas também o galego Parque do Chorês. Aliás, por essa altura, também a Unesco classificou este conjunto como Reserva Mundial da Biosfera. Aqui em Lamas de Moro, nesta porta de entrada no Parque Nacional da Peneda Gerês, existe também uma exposição permanente, através da qual ficamos a conhecer mais sobre as características naturais e culturais deste território. Uma exposição muito pedagógica, socorrendo-se muitas vezes como que de jogos, mas que nos permitem, com efeito, perceber, por exemplo, da grande diversidade e riqueza deste património natural. Diversidade de espécies vegetais e também animais que aqui existem, algumas delas ameaçadas. Aqui conhecemos melhor alguns daqueles que são os animais ícones do Parque Nacional, a cabra montesa, o garrano, esse cavalo selvagem, mas também as martas ou emblemático o lobo, ao lado do javali, de um grande conjunto de répteis, de cobras, como a também emblemática víbora, e um grande número de insetos. Mas a nossa atenção também se centra nas aves. São muito múltiplas aquelas que existem no parque e algumas bem imponentes, como é o caso da águia real, que é um desses exemplos que se encontra ameaçado, mas felizmente registrando nestes últimos anos um acentuado crescimento. Mas o parque não deixa também de chamar a nossa atenção, afinal, para esta longa relação do homem com a natureza neste território, seja através dos vestígios pré-históricos ou já de época romana, onde se salienta também, entre muitos outros, as famosas estradas romanas, nomeadamente a Geira, que cruzam o Parque Nacional. Uma relação harmónica que tem, em torno das estratégias de povoamento, uma das suas características mais interessantes. Com
efeito, esta relação de harmonia entre o homem e a natureza deu origem, aqui nas serras do Alto Minho, a um tipo de povoamento que se vai alicerçando desde pelo menos a Idade Média e que durou até a segunda metade do século XX. Um tipo de povoamento, dizia-vos, que se vai caracterizar por um aspecto de transumância, isto é, a deslocação das comunidades, na sua totalidade, por vezes, ou apenas uma parte dela, mas uma deslocação com o gado entre diferentes locais destas elevações. No fundo, explorando diferentes nichos ecológicos. Fundamentalmente, estas comunidades viviam durante grande parte do ano mais nos vales, protegidos dos rigores climatéricos do inverno e também onde, afinal, as terras eram mais férteis. Chamava-se isso as inverneiras. E, regra geral, é o povoado-mãe. Mas, quando começamos a aproximar do verão, a comunidade, ou parte dela, deslocava-se então para zonas mais altas. Começavam agora a escassear os pastos no vale. Em compensação, com o degelo, agora havia muita água e muitos lameiros nas zonas mais altas. E então vamos assistir à instalação nesses sítios mais elevados, geralmente a mais de 600 metros de altitude. São as brandas, mas porque são ocupadas exatamente no verão, por vezes também designadas como as verandas. É o caso desta, junto à qual nos encontramos. Se localiza a cerca de 1100 metros de altitude. A Branda da Aveleira. Graças a estudos e levantamentos etnográficos realizados ainda na década de 50, 60 do século XX, temos uma ideia relativamente precisa de como se processava todos os anos esta cíclica mudança na estratégia de povoamento. Quando chegávamos aos inícios de maio, terminavam as lavouras e por isso podia-se libertar as cabeças de gado que até aí tinham sido cruciais para o auxílio nos trabalhos agrícolas e podiam-se enviá-los então em busca de melhores pastagens no alto das serras. Mas alguns dias antes, geralmente no último domingo de abril, as comunidades tinham escolhido 2 homens. Estamos numa época em que ainda estão muito vivas as tradições comunitárias e 2 homens estão nomeados pelas aldeias, nomeados pelos vizinhos e que partiam nesse domingo pelos caminhos das serras em direção às brandas. Eles iam fazer o levantamento do estado de conservação dos caminhos e também das próprias brandas, nomeadamente dos cortelhos, os tradicionais abrigos dos pastores. Na sequência do seu levantamento, por volta do dia 3 de maio, dia santo, os vizinhos juntavam-se e nesse espírito comunitário, então, divididas as tarefas, iam tratar da conservação dos caminhos e das brandas. Quando chegamos por volta do dia 15 de maio, estava na altura de pôr as vacas à serra. Tinha então início esta partida das cabeças de gado. Em alguns casos era toda a aldeia, toda a comunidade que saía da inverneira e subia para a branda. Na maior parte dos casos, no entanto, era apenas uma parte da comunidade, nomeadamente dos homens que durante os 4 meses seguintes iriam desenvolver essa atividade de pastoreio, embora também de alguma agricultura, como vos explicarei mais à frente. Mas era bem complexa esta estratégia de exploração dos recursos dos pastos no alto das serras. Havia um conjunto de regras costumeiras, o costume, mas que definia muito bem quais os trajetos que os diferentes pastores deveriam fazer, quanto tempo poderiam permanecer em cada branda. Regra geral, 4 dias. E quando é que lá poderiam voltar, a que ritmo? Era de facto um trabalho interessantíssimo este da exploração dos recursos ecológicos no alto da serra. Durante esses 4 meses, os pastores só muito raramente, pontualmente num ou noutro domingo, para assistir à missa, é que desciam à aldeia-mãe. Durante
Esse tempo, até setembro, a vida era aqui, nas Brandas. As estruturas, as construções existentes nesta Branda da Aveleira em Melgaço comprovam uma longa duração na sua utilização. Aliás, sabemos que vem quase até este nosso século XXI. Em 1996 ainda havia pastores que utilizavam a Branda. Mas a sua origem é muito, muito mais antiga, como nos parece demonstrar estes cortelhos que poderão remontar à época medieval. Nesses tempos recuados, estas estruturas, que continuarão a ser usadas ao longo dos séculos, eram simples abrigos onde os pastores pernoitavam e se aqueciam nessas noites frias aqui no alto da serra. Eram estruturas construídas em pedra, mas com uma característica muito interessante. Pouquíssimos orifícios, praticamente não tinham janelas, entradas muito reduzidas para se perder o mínimo do calor do interior, mas também com estas coberturas em falsa cúpula, isto é, um conjunto de pedras que se vão sobrepondo, fechando totalmente o telhado. E isto é muito interessante, porque nessa época, e praticamente até ao século XIX, aquilo que era habitual na cobertura das habitações, mesmo nas aldeias-mãe, nas inverneiras, eram coberturas feitas em colmo ou outros materiais perecíveis. Mas aqui, no alto das Brandas, apesar de só serem usadas durante cerca de 4 meses, havia esta opção por algo mais duradouro, porque abandonadas durante longos meses, expostas à invernia, aos ventos, às chuvas, à neve, seguramente que esses materiais naturais, madeiras, colmos, acabariam por desaparecer, o que iria acarretar um grande trabalho todos os anos de o repor. E por isso este investimento, seguramente, muitas vezes, comunitário, de assegurar abrigos permanentes e que tivessem pouca manutenção. Mais tarde, vamos começar a assistir ao desenvolvimento de habitações mais permanentes e também mais estruturadas, aquelas que são conhecidas como as casas dos pastores. Regra geral, tinham até 2 pisos, alguns dos animais poderiam ficar no piso térreo, enquanto que num piso superior, de novo, pequenos compartimentos podiam abrigar os pastores, ou mesmo mais do que uma pessoa, um pequeno núcleo familiar. Aliás, importa relembrar que, embora na sua maior parte estas brandas fossem apenas brandas pastoris, também é verdade que, em alguns casos, a comunidade de facto se mudava toda e tínhamos também como que brandas agrícolas. Durante esses meses, aqui se produziam nos férteis terrenos das Brandas, aproveitando as fontes de água que aqui brotavam, o cultivo de feno, de centeio e de batata. Mas aqui importa também sublinhar que mesmo quando estávamos perante apenas brandas pastoris, muitas vezes os pastores rentabilizavam também o seu tempo, não só tomando conta do gado, mas plantando estes mesmos produtos. Quando chegávamos a setembro e depois de apanhar a batata, era o momento dos pastores abandonarem as brandas e descerem de novo para as inverneiras. Sabemos que aqui nesta região, junto à Serra da Peneda, nomeadamente aqui na freguesia de Gave, chegaram a ser larguíssimas dezenas, centenas. Hoje são 4 ou 5 e já nenhum deles utiliza as brandas, fruto do desenvolvimento das estradas, dos estradões, da democratização do automóvel e dos transportes mecânicos. Hoje, as brandas já não são necessárias e, por isso, elas foram sendo abandonadas e entraram em ruína. Aqui,
contudo, na Branda da Aveleira, desde 1996, assistimos a um interessantíssimo projeto turístico, mas que tem trazido também consigo a reabilitação do património. Muitas das antigas casas dos pastores foram restauradas, os muros vêm sendo de novo erguidos e as casas adaptadas a turismo de habitação. É uma outra forma de vivenciar o Parque Nacional e afinal manter viva esta memória do papel dos pastores e na sua transumância entre as inverneiras e as brandas. Aqui, a Aveleira apresenta vários motivos de interesse acrescido. A sua grande altitude, os trilhos que permite. Estamos aqui também muito próximo daquela que é considerada, se não a mais, pelo menos uma das mais altas vinhas do nosso país. E dentro desta valorização patrimonial, outras estruturas têm sido detectadas e valorizadas. A velha travessia, a ponte sobre o riacho que corre aos pés da Branda. Mais recentemente foi detectado um antiquíssimo forno de telha. E também, muito interessante, é o facto de aqui encontrarmos grandes blocos de granito. Está surpreendido por dizer que há aqui grandes blocos de granito? Já lhe explico. Aparentemente estamos num lugar marcado pelo granito, mas é só aparentemente. Se observarmos melhor, afinal, encontramos aqui na Branda da Aveleira numa zona de rochas schistosas e metamórficas. Então, como explicar aqui a presença de granito? Em rigor, são enormes blocos graníticos erráticos, ou seja, deslocaram-se até aqui. Poderão ficar admirados, deslocaram-se como? Bom, temos que recuar a épocas antigas do ponto de vista geológico, a épocas glaciares, em que uma extensa língua glaciar vinda da Peneda descia aqui em direção ao vale. Ora, essas línguas glaciares arrastavam blocos graníticos da Serra Granítica da Peneda. Quando se deu o aquecimento do planeta, o degelo, esses enormes blocos graníticos acabaram por ficar aqui. Muito mais tarde, o homem aproveitou-os, nomeadamente para a construção de partes dos abrigos dos pastores e para muitos dos muros que caracterizam aqui a região. Enfim, é apenas isso só, mas uma das muitas facetas, deste caso geológicas, de interesse do Parque Nacional da Peneda do Gerês e particularmente aqui desta área do concelho de Melgaço. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história.